Vamos começar a nossa devolutiva, né, da atividade de espanhol da semana passada, do contenido los artículos. Vamos fazer uma pequena revisão, um pequeno repasso. ¿Qué son los artículos? Los artículos son palabras variables que acompañan el sustantivo y por eso concuerda con él en género y número. Los artículos son clasificados en definidos e indefinidos. Los definidos son el, la, los y las. Y los indefinidos son un, una, unos e unas. E nessa primeira questão, diz assim: complete o texto a seguir com os artigos definidos adequados. Então, nesse caso, nós iremos utilizar somente el, la, los e las. Então, vamos lá. Então, para que vocês saibam qual artigo utilizar, vocês têm que observar o substantivo, né? A palavra que vem depois do traço. E você vai observar se ele é masculino, se é feminino, se é singular ou plural, para assim colocar o artigo. Quando eu falo em continente, vai ser el continente. El continente. El continente americano está habitado por el hombre, hace poco más de 25,000 años. Se cree que los primeros seres humanos llegaron por tierra desde Asia y por mar desde Oceanía. A medida que llegaban nuevos habitantes, los anteriores iba cambiando de ubicación hasta llegar a poblar todo el continente, desde su extremo norte hasta el sur. Hacia el siglo XV, en América convivieron culturas muy diversas. Existían grupos que subsistían gracias a la caza, porque caza es feminino. La caza. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Assinale a alternativa em que o artigo está sendo usado corretamente. Nesse caso, vocês irão observar o substantivo e ver se esse artigo está concordando com ele em gênero e número. Letra A. La hombre es mi padre. Se eu estou falando da palavra homem, hombre, eu estou falando de um substantivo masculino singular. Então, o artigo, ele deverá estar no masculino singular. Então, nesse caso, o item A está errado, porque deveria ser el hombre. Letra B. Lo cine que está en el centro comercial está cerrado. Cine, nós sabemos que é uma palavra masculina. Neste caso aí, o lo, ele não se trata de um artigo definido, sim do artigo neutro. Então, está errado, né? Letra C. El película que estrenou não é muito buena.
película é filme. No entanto, eu não posso levar para a tradução para saber se é masculino ou feminino. Eu tenho que saber qual é o seu gênero em espanhol, visto que na língua espanhola existem divergências heterogenéricas, ou seja, tem palavras que são femininas no português e masculinas no espanhol, ou vice-versa. Então, nesse caso, película está errado, é la película. Letra C. Letra D. Lo negocio de mi papá tiene es muy complicado. Que mi papá tiene es muy complicado. Letra D também está errado, porque aqui se trata de um artigo neutro e não do artigo definido ele. Então, o item correto é a letra E. El padre de mi primo es mi tío. Terceira questão. Analise as frases a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que é falso e o que é verdadeiro. Letra A. O artigo lo não pode ser usado acompanhando substantivos. Nesse caso aqui é verdade, né? Porque o lo se trata de um artigo neutro e quem acompanha um substantivo é o artigo definido. B. O artigo lá é indefinido. Quando nós estávamos estudando, né, a questão dos artigos, o lá é classificado como artigo definido feminino singular. Então, está errado, né? Letra A está correto, letra B está errado. Letra C. Os artigos ele e lo exercem as mesmas funções de uma frase? Falso, né? Porque o ele se trata de um artigo definido que acompanha um substantivo masculino singular, enquanto o lo se trata do artigo neutro que acompanha um adjetivo ou um advérbio. Então, nesse caso aqui, das alternativas, letra A é a verdadeira, apenas a afirmação A é verdadeira. Caso tenha ainda alguma dúvida, é só entrar em contato comigo.